Eu quero que você assista esse vídeo, que de repente eu posso dar uma resposta que talvez você tenha perguntado nesses últimos dias, o porquê tanta desgraça está acontecendo no Brasil, no mundo. Mas eu não quero falar a respeito do mundo, eu quero falar a respeito do Brasil. Eu quero que você entenda que vou te falar para vocês por que tanta desgraça no Brasil. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que por causa de Adão, a maldição, o mundo foi amaldiçoado. Você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 14, onde Deus fala que por causa da desobediência dele, de Eva, todos se tornaram amaldiçoados. E também, quando a Bíblia não afirma quando foi que Satanás foi expulso do céu, a Bíblia diz que Satanás está na terra, então ele vive aqui. São ele que causa esses grandes problemas. Mas a questão do porquê é o que eu disse: por causa de Adão, todos nós estamos debaixo de maldição. E o que acontece? Por exemplo, o Brasil, eu já disse várias vezes que o Brasil está debaixo de maldições. Sim. Por quê? Em primeiro lugar, essa história de Adão. Por causa de Adão, todos nós somos pecadores. Segundo, o Brasil é conhecido no mundo como o país do futebol. O Brasil é conhecido no mundo como o país do carnaval. Isso é alguns tempos atrás. Agora, o Brasil está sendo conhecido lá fora como o país da corrupção. Outro problema, ou melhor, um dos problemas mais graves que está acontecendo no Brasil é os falsos profetas. Então, o Brasil tem várias coisas que podem levar essas desgraças a acontecerem, porque as pessoas elas não obedecem os mandamentos de Deus. Por exemplo, um dos homens que a Bíblia chama de que foi abençoado, ele fala: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Por exemplo, Abraão, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Se você for lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus fala com Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito. O que é perfeito? Perfeito é você fazer tudo certo. Aí nós vivemos num país onde existem tantos falsos profetas que só pega a história de Abraão só para pedir bênção. Por exemplo, aqui em Valadares, agora em outubro, é a época que chegou um monte de falso profeta que vem aqui nesse chamado de labareda de fogo. Então, tipo assim, são essas coisas que trazem maldições, são essas coisas que a ira de Deus está sobre as pessoas. Se você for analisarem, na época que a Dilma Rousseff era presidente, a ONU mandou um recado para ela o que ela ia fazer com tanto aborto que tinha no Brasil. Então, tipo assim, as pessoas elas querem que Deus age na vida delas como se Deus fosse empregado, gente. Deus quer que você ande na presença dele, que ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, muitas desgraças estão acontecendo no Brasil são por causa da desobediência do homem. Por exemplo, se você ver a Bíblia, diz que o mundo acabou da época de Noé. Deus destruiu a terra, depois disso destruiu mais duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E agora a Bíblia diz que Jesus vai voltar e levar as pessoas que estão seguindo o caminho dele. As outras pessoas vão ser queimadas e ainda elas vão ressuscitar, uns para o lago eterno, a prisão eterna, e outras vão para a cidade santa. Mas a minha resposta para você, ainda a solução para o seu problema. Por exemplo, se o Bolsonaro se tornar o presidente do Brasil, ele não vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é problema espiritual. O problema do Brasil precisa que as pessoas que são chamadas de cristão sejam cristão de verdade. Isso não é verdade. As pessoas têm cristão no Brasil? Tem. Mas uma boa parte dos líderes, chamados líderes espirituais, eles estão buscando só bênçãos financeiras. E o Senhor Jesus quer que
o nosso tesouro está lá em cima, onde ele diz: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e ferrugem, os ladrões roubam e minam, mas ajuntai tesouro no céu, onde traça não comem, nada destrói. Então, tipo assim, o problema do nosso país está enfrentando tudo isso são por causa da desobediência, que o homem desobedeceu a Deus. E se você for ler Mateus capítulo 24, do versículo 10 até o 14, você vai ver tudo isso que está escrito acontecendo. Mas a Bíblia diz que ainda não é o fim, isso só é o princípio das dores. Então aqui está a minha resposta para você: a solução é o Senhor Jesus. Por exemplo, se você ler o Salmo 91, onde as pessoas abrem a Bíblia e deixam a Bíblia aberta na cabeceira da cama ou da mesa, você vai entender que se aquilo que está escrito no Salmo 91, você colocar sua vida nas mãos do Senhor, Ele pode livrar você, porque o único que pode livrar você é o Senhor, porque não existe justiça no país, não existe segurança que possa livrar. Por exemplo, o que ocorreu lá em Janaúba, não tinha, só mesmo Deus poderia livrar que aquilo acontecesse, e quantas coisas piores que virão ainda, aquela situação lá nos Estados Unidos que ocorreu. Então tudo isso é o princípio das dores. Então, se de fato você se refugiar no esconderijo do Altíssimo, como está o Salmo 91, só Ele pode livrar você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, entendeu? Das pestes que vêm ao meio-dia. Então, você precisa não ser só teórico com as escrituras, você tem que ser prático. Então Jesus é a solução para o seu problema, mas não é só você chamar Senhor, Senhor, não, é você entregar sua vida para o Senhor Jesus. É necessário você nascer de novo, é necessário sua vida ser transformada. É como eu pego algumas palavrinhas pequenas que a Bíblia diz: quem prostituía não prostitui mais, quem roubava não rouba mais, quem é idólatra não é idólatra mais. Então são essas coisas. O que Deus fala para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Então as nossas perfeições nunca vão chegar perto da perfeição de Deus, mas nós temos que ser perfeitos pelo menos uns para com os outros. Então talvez eu tenha te dado um pouco de uma resposta que você está querendo neste momento, ou perguntando por quê. O porquê é porque o homem está ausente de Deus, o homem está distanciado de Deus. Mas tem solução para o seu problema. A solução para o seu problema é o que está lá no Evangelho de João capítulo 3, onde que ele fala: nasce de novo. Você precisa nascer de novo para você se refugiar na sombra protetora do Onipotente, que é o Salmo 91. Então aqui está um pouco do que você está precisando de entender, o porquê tanta desgraça no Brasil e tanta desgraça no mundo. E eu digo para você, as situações vai ficarem piores ainda, mas se você refugiar em Cristo, se você refugiar no Deus Altíssimo, na sombra protetora, Deus pode socorrer você. E ainda se Ele não te socorrer, você vai morrer e vai ressuscitar e vai morar na cidade santa, onde que vive eternamente. E que você creia no Evangelho. Arrependam, essa palavra arrependam é pare de pecar, muda de vida, e Deus transforma a sua vida, em nome do Senhor Jesus.